Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom estar com vocês em mais este momento meditando na palavra do Senhor. Graças damos ao nosso bondoso Deus por este momento, mas também pela chuva que cai em nossa cidade, nas redondezas também, e também porque estamos tirando um tempinho da nossa vida, do nosso dia, para dedicarmos este momento exclusivamente para o nosso bondoso e querido Deus. Então, sou o pastor João César Paganelli, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia Paz de Capitão Leônidas Marques, no estado do Paraná. Você seja muito bem-vindo a este nosso momento, que é da igreja, que é visitante. Sejam sempre muito bem-vindos e queremos iniciar o nosso momento invocando a presença do Deus Triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar o nosso momento meditando na palavra do Senhor, cantando o hino número 80, Seja Deus Gracioso, através do hinário Louvai ao Senhor. Hino 80, Seja Deus Gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa. Em todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Muito bem. Seja Deus gracioso também em nosso momento de meditação da sua palavra. Muito bem, então vamos dar início ao nosso momento e nós queremos falar um pouquinho daquilo que Eclesiastes nos diz no capítulo 3, versículos 1 ao versículo 8. Mas antes então que possamos entrar dentro do texto bíblico, eu quero iniciar este momento
de meditação perguntando, diante deste momento de quarentena, de pandemia, como você está usando o seu tempo? Como você está conseguindo administrar o seu tempo? Trago esta meditação hoje porque, pensando realmente neste tempo em que estamos vivendo, que muitos estão em casa ou muitos estão trabalhando, mas como é que nós estamos administrando o nosso tempo diante deste momento de pandemia? Se nós refletirmos no dia de hoje, né? Hoje choveu, está chovendo, e nós somos gratos a Deus porque choveu. E talvez nós dissemos uns aos outros, já estava na hora de chover. Já era tempo para chover. Porque uns dias antes estava muito quente, estava muito seco, de repente estava com dificuldade para respirar por causa do calor, mas agora chegou o tempo de chover para então nos trazer mais tranquilidade, para mudar um pouquinho o tempo, mas também nós precisamos cuidar, pois muita chuva traz, por exemplo, a dengue, como a cidade está bem preocupada, né, com a dengue, então também nós precisamos pensar e cuidar deste lado. Mas o nosso tempo, ele é algo tão precioso que nós precisamos nos perguntar como nós estamos gastando, né? Como nós estamos administrando o nosso real tempo. Porque se tem o tempo para a chuva, se tem o tempo para as árvores crescerem, para darem os seus frutos, para os animais viverem, até mesmo o tempo para o ser humano, nós mesmos temos tempo para vivermos aqui neste mundo, para outras pessoas nascerem, tem o seu tempo, né, que Deus coloca para cada pessoa nascer, né? Uns podem nascer com 9 meses tranquilamente, no seu ritmo normal, outros podem nascer um pouquinho antes, né? Mas tudo tem o seu tempo. E este tempo nós precisamos realmente avaliar como nós estamos usando, porque quando nós estamos em casa, o que nós fazemos com o nosso tempo? Né? Ficamos muito tempo na internet, nas redes sociais, algo que já era preocupante, né? Que a gente procura então alertar as pessoas, porque nós estamos vivendo dentro de um tempo tecnológico e isso faz com que muitas pessoas fiquem muito tempo sobre a tecnologia, sobre na frente de um celular, de um computador, né? E agora com esse tempo em que as atividades, por exemplo, de muitos podem reduzir, como ficar em casa, então isso pode agravar ainda mais esse vício de estar nas redes sociais, na internet e tudo mais. Quando nós falamos sobre o nosso tempo, como nós estamos usando e meditando e administrando, Eclesiastes tem uma palavra muito bonita para nos ajudar neste tempo. Eclesiastes, ele vai dizer assim, só um minutinho que deu um probleminha no celular aqui, nós vamos arrumar isto. Eclesiastes, então, ele vai nos dizer assim no capítulo 3, capítulo 1 a 8. Tudo neste tempo tem, tudo neste mundo tem o seu tempo. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz.
Vejam que tem aqui então uma lista de algumas coisas que são coordenadas. Tempo para fazer alguma coisa nesta função ou naquela função. E percebam que o nosso dia a dia é assim: nós temos tempo para dormir, nós temos tempo para acordar, nós temos tempos para fazer as refeições, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para meditar, nós temos tempo para ficar com a nossa família, nós temos tempo para ficar um tempo sozinhos também, nós temos um tempo para ficar com a nossa esposa sem a presença dos filhos, e nós vamos arrumando tempo para fazer muitas outras atividades. Mas aí é que está a questão. Parece que o ser humano ele não consegue ficar muito tempo parado e precisa sempre achar muitas coisas para fazer. E quando o ser humano busca achar sempre coisas para fazer, para ocupar o seu tempo, percebam que o ser humano precisa descartar outras coisas que já havia um tempo que estava realizando e agora precisa deixar de lado para dar ocupação a outras coisas. E uma delas, normalmente, se dá é a parte espiritual. Muitas vezes nós deixamos a igreja de lado, nós deixamos o estudo de lado, nós deixamos a meditação de lado para ocupar o nosso tempo com outras coisas. Muitos têm pensado desta maneira, que não quer tirar o tempo da parte espiritual, mas vê algo necessário naquele momento para assim fazer. E depois diz, depois eu recupero, mais tarde eu participo, mais tarde eu revejo, ou mais tarde eu corro atrás. Só que nesse momento, às vezes, nesse correr atrás depois, nem sempre se dá por concreto, pois vamos pegando outras coisas, vamos vendo outras coisas para se fazer, e aí nós vamos fazendo e outras coisas, não só a parte religiosa, mas outras coisas que nós procuramos planejar no dia a dia, elas vão ficando para trás e nós vamos fazendo outras coisas. Ou quando nós planejamos no dia anterior, eu vou fazer isso, 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 fazemos uma lista, isso, 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 isso. Às vezes achamos outras ocupações e até mesmo nas listas que fazemos, colocamos, isso aqui não é o necessário para hoje, isso aqui dá para deixar para depois e assim por diante. A nossa vida é um ciclo de que dá para fazer tudo conforme o Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, nos diz. Há tempo para tudo neste mundo. Nós precisamos focar algo justamente para que tudo aquilo que nós queremos ou planejamos e desejamos possa caber dentro do nosso plano de tempo. E o nosso plano de tempo, a única coisa que não pode deixar de fora, precisa sempre ter um espaço em nosso caminho ou em nossa vida, melhor dizendo, é justamente este tempo em que nós estamos tirando para meditar na palavra do Senhor. Isto é o essencial para a vida humana, porque na palavra de Deus realmente se encontra aquilo que o ser humano consegue aprender do que é o tempo. O tempo para amar, o tempo para abraçar, um tempo para economizar, um tempo para procurar, um tempo para nascer, um tempo para reviver, algumas vezes tempo para chorar, alguns tempos para entristecer. Muitas vezes vai haver tempo para nós odiarmos, para falarmos mal, porque aqui também precisamos lembrar que nós não somos perfeitos e queremos fazer as coisas tudo de forma perfeita, para que dê tudo 100% certo. Mas temos algumas falhas e que essas falhas, que são pedras em nossos caminhos, podem nos atrapalhar. Mas é assim, o tempo é assim. Cada vez que nós olhamos para o relógio, nós vemos o tempo passar. E muitas vezes, vendo o tempo passar, nós ficamos agoniados e preocupados porque o tempo está passando, nós precisamos realizar muitas coisas
e quando vemos o nosso dia passou e nós não realizamos nada. Certa vez eu disse para uma pessoa assim: se nós queremos realizar 10 coisas num dia e no dia seguinte nós realizarmos 5 ou 3 ou 9, nós vamos dizer que o nosso dia não rendeu, que não fizemos nada, porque no dia anterior nós tivemos que fazer muito mais coisas. Eu consegui fazer muito mais coisas do que no dia de hoje. E aí então eu disse para essa pessoa: fique feliz que você conseguiu realizar essas coisas e dentro do seu tempo, do que houve o tempo para se realizar. E dentro deste tempo, espero que tenha tido um tempo para Jesus, um tempo para Deus, para que você pudesse colocar e possa colocar as suas angústias, as suas tristezas e também as suas dificuldades e refletir junto com Deus aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que pode melhorar e aquilo que não pode melhorar. Que você tem que mudar as suas ideias, o seu jeito, para que possa dar certo. Então, neste mundo, Deus fez as coisas tudo no seu tempo para que tudo haja tempo para o ser humano realizar dentro dos seus desejos. E Deus, na sua história, nos mostrou como é esse planejamento. Desde a queda em pecado, Deus planejou a vinda de Jesus. No tempo certo, Deus enviou Jesus. Deus se encarnou como homem e Deus. No tempo certo, Jesus morreu. No tempo certo, ele ressuscitou. No tempo certo, ele subiu aos céus e prometeu que no tempo certo ele voltaria para julgar os vivos e os mortos. E enquanto isso, em nome de Jesus, ele nos ouve diante das nossas orações, diante dos nossos pedidos e agradecimentos, do nosso tempo que nós dedicamos a Ele. Então vejam como Deus sempre fez todas as coisas, não só com relação a Jesus, mas também dentro da história bíblica, como Deus, no tempo de Deus, Ele foi colocando todas as coisas no seu devido lugar. E assim então Deus nos dá a oportunidade do ser humano colocar as suas coisas no seu devido lugar. Claro, em primeiro lugar, como diz o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Precisamos ter o único Deus e esse Deus precisa fazer parte diária da nossa vida, dedicando um tempo para Ele. O tempo, cada um de nós vê as nossas necessidades, ver o quanto nós podemos estar conectados intimamente com o nosso Deus. Então, por isso que é importante nos lembrar que há tempo para tudo. Não ficar muito tempo numa coisa, nem pouco tempo na outra coisa, mas procurar verificar como está o seu dia a dia, como você pode aproveitar o seu dia, né, com as coisas que você precisa fazer, precisa realizar, e ao mesmo tempo olhar para você, olhar para a sua família e ver os cuidados que a sua família também precisa ter, mesmo nesses momentos de pandemia, né? Como nós podemos então também estar ajudando a reorganizar não só a nossa vida, mas a vida de todos nós, né? Então, até a vida da igreja, para concluirmos rapidamente, até a vida da igreja agora ela está procurando voltar ao seu normal no seu tempo, com os nossos cultos no final de semana novamente, né? E deixo aqui um breve recadinho para aqueles que estão enquadrados dentro da vigilância sanitária, aqueles que podem ir ao culto, vão ao culto, participem do culto, né? Estejam com os irmãos e irmãs, esteja aproveitando este momento com o vosso Deus, também aproveitando para estar na mesa celestial tomando a ceia do Senhor Jesus. Então, amados em Cristo Jesus, também aos nossos visitantes, pensem nisto, há tempo para tudo. Como está o seu tempo? Como você está administrando o seu tempo? Espero que esteja administrando bem o seu tempo e conseguindo fazer todas as coisas no seu devido tempo. Que Deus possa então nos abençoar, hoje e para toda a eternidade. Amém. Vamos falar com o nosso querido Pai do céu com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Fiquem na graça de Cristo Jesus e amanhã, se assim Deus permitir, estaremos novamente para meditar na palavra do Senhor, em mais um momento em que nós podemos tirar o nosso tempo para estar louvando e agradecendo ao nosso Pai querido, que faz sempre todas as coisas para o nosso bem. Fiquem na paz de Cristo Jesus, tenham uma ótima noite e até breve, se Deus quiser.